E aí, gente? Sejam bem-vindos a mais um Snowcast. Não sei, eu estou com alguns convidados aqui, eu não sei se eles sabem por que é Snowcast. Mas o Snowcast é porque é o podcast das Neves, do Júnior Neves e daquelas Neves. Por isso que é Snowcast, tá? Hoje eu estou com três convidados. Eu amo fazer podcast com bastante gente. Até os meus podcasts, pra vocês saberem, os meus podcasts do Júnior Neves mesmo, é feito com a minha equipe, eu coloco a minha equipe, eu coloco outras pessoas junto, porque o podcast ele é divertido quando tem bastante gente, tá? Eu tô com 3 pessoas aqui, até pra você que tá ouvindo, tá? Como é fácil sentar na mesa do Júnior Neves. A gente tá falando muito sobre mesa, sentar na mesa do Júnior, sentar na mesa daquele, sentar na mesa do Pablo, sentar na mesa dos mentores lá da La Casa Digital. E é mais fácil que vocês imaginam sentar na mesa. Vocês estão sentados hoje na mesa aqui. Por que vocês estão sentados hoje aqui na mesa? Quem que pode dizer de vocês 3, por que vocês acham que vocês estão sentados aqui nessa mesa? Eu acredito que porque a gente fez acontecer. Fez acontecer, trouxe resultado. Então você que tá ouvindo aí, nossa, como eu queria sentar na mesa, tomar um café, fazer alguma coisa com o Júnior, com aquele, com o Pablo, sei lá com quem. É só você ter resultado. Só você ter resultado, você vai sentar na nossa mesa. Hoje eu estou aqui com a Sumaya, com o Jonathan e com a Karine. Eles são franqueados da X-Braining. E eles estão aqui para contar um pouquinho como foi essa trajetória. Daqui a pouco eu já vou passar para vocês se apresentarem, tá? Eles vão contar um pouquinho como foi a trajetória, como que tá o resultado deles e em que lugar que eles estão aí, quanto que eles estão ganhando. Se vocês puderem abrir isso pra gente, seria bastante interessante. Quais foram as dificuldades, quais foram os acertos, quais foram... Gente, não, deixa eles contar. Se apresenta, começa aí, Jonathan. Então, eu sou o Jonathan, eu estava como engenheiro mecânico, criando uma carreira dentro da engenharia, onde eu estava cursando 3 pós-graduações na área e simplesmente isso não fez mais sentido para mim. Eu vi que não era isso mais que eu queria para mim e eu queria empreender. Quantos anos você estudou? Na engenharia 5 e mais entre todos os outros cursos, mais uns 3 anos. Nossa, 5, 6, 7, 8 anos estudando. Imagina 8 anos estudando no digital, marketing digital. Nossa. O que você faz no regaço que você faz? Então, e há quantos anos você está estudando no digital agora? A gente tá mais ou menos em torno de 8 meses estudando digital. E já largou tudo já. E já tô faturando muito mais do que Jonathan, como engenheiro. Não tem como 8 meses você largar tudo, velho. Que doideira é essa? Como é que você teve coragem de largar a engenharia? Teus pais, tua esposa. Então faz 8 meses que vocês estão trabalhando com isso. Pra quem não sabe, X-Brand é uma agência. Uma agência onde cuida de 3 pilares. Do pilar de gestão de redes sociais, do pilar de gestão de tráfego e o pilar de gestão de tráfego. A gente abriu, isso faz mais ou menos 8 meses, o Jonathan, a Sumaya, que são os franqueados, e depois a Karine entrou para ser sócio deles. Eles são os ex-founders, eles são os fundadores, eles são o primeiro grupo de franqueados que estão com a gente aqui. Muito recente tudo, né? Até o nosso método é tudo recente, até a forma de a gente mostrar pro mercado como trabalhar, até o que a gente faz para os nossos clientes é tudo muito recente, tudo muito em teste. É uma coisa que eu sempre falo pros franqueados. Tem alguns franqueados que são bem desesperados, são bem ansiosos, né? E a gente sempre fala, gente, a gente tá num momento de teste. Eu não sei quando vai acabar os testes. Eu só sei de uma coisa, os testes vão levar a gente a crescer. Porque a gente vai descobrir o mais importante. A gente vai descobrir 2 coisas que eu quero descobrir nos testes. Acertei ou o que não fazer. Se eu errar, tá ótimo, porque eu descobri o que não fazer. Se eu acertar, tá ótimo também. Mas eu ainda gosto mais de errar. Porque eu já sei que aquele caminho não posso fazer mais. Sacou? Sumaya, se apresenta pra gente aí. Como é que foi? Conta como que foi assim a notícia. Foi o Jonathan que trouxe, né? Sim, foi o Jonathan. Fomos um casal meio kamikaze, né? Mas foi o Jonathan que começou. Ele comprou uma mentoria do Thiago Nigro, que através dela ele conheceu o Pablo, então começou o nosso momento virada de chave, né? Uau. Até então, eu era engenheira civil, né? Falo que não sou mais, por mais que eu sou formada e serei eternamente, porque eu já cancelei meu CREA e tudo, então não faz mais parte de mim. Eles são decididos mesmo, hein? Decididos mesmo, mas sempre com o friozinho na barriga presente, né? Aquilo que fala, né? Não existe transformação sem coração acelerado. Isso. O frio na barriga, o coração acelerado sempre vai acontecer, sempre vai existir. Faz parte do crescimento. Isso, mas até então, tanto eu quanto o Jonathan, nós estávamos nos melhores empregos do mundo, né? Eu trabalhava numa prefeitura, num cargo de confiança, num salário consideravelmente bom, e ele estava em totalmente expansão dentro da multinacional. E chegou um momento que a virada de chave foi tão grande, tão intensa, que nós não conseguíamos mais nem acordar para ir trabalhar, porque não fazia mais sentido. Não era isso que nós buscávamos. Eu passei por isso já também, na época da fotografia. Então, nós buscamos aquilo que nos traria essa realização. Principalmente pela parte de transformar a vida das pessoas, porque onde nós estávamos, nós não fazíamos isso, né?
Por mais que, no meu caso, era construção de estrada, né? Era pavimentação asfáltica. Mas isso não traz aquele brilho no olhar que a gente pode trazer para as famílias hoje em dia. Então, não era algo que nos completava. Em questão Vocês trabalhavam para prefeituras, para o governo? Isso, para o governo, numa prefeitura lá de Santa Catarina, que inclusive é a cidade do Playboy. Lá em São Lourenço do Oeste. Pra quem não sabe, Playboy é um dos participantes da La Casa Digital número 1, que hoje trabalha com a gente aí, parceirão, amigão nosso, gestor de projetos aqui da plataforma. Isso, que estávamos legal. Lá. O Jonathan na multinacional de Playboy lá, né? Ele manja das estradas também, ele tá fazendo as estradas lá. Eu, o gestor lá das estradas lá no resort. Olha só. Chegou lá e começou a falar, o trator aqui tá errado, Vamos abrir isso aqui e tal. Vocês estão fazendo com o trator errado. Chegou lá assim, esse trator aí é muito caro, não sei o que, é muito pequeno esse caminhão aí. Se fosse um caminhão maior, ia ser muito mais barato a diária e tal. Nossa, chegou todo terror lá. Transformou, Ele mexe com essas máquinas lá na fazenda do pai, sei lá, uma coisa assim. Sim, já tinha conhecimento. Então, nós adquirimos a X-Branding em dezembro já, de sair do meu emprego e começamos a nossa jornada. E foi muito interessante essa questão dos testes que tu falou, Júnior, porque toda a nossa história foi construída em cima disso, de muito aprendizado da tentativa e no erro, né? Tem várias pessoas que nos procuram, nossa, mas como vocês tiveram esses resultados? Errando muito e errando feio, mas nunca 2 vezes a mesma coisa, né? Sim. Então foi muito teste, muito sufoco, né? Muito perrengue. A gente diz que, apesar de recente, nós já poderíamos escrever um livro, assim, de experiências, né? Uma mais inusitada que a outra, mas tudo trouxe um aprendizado pra gente construir o nosso método de trabalho, entender o que funciona para um cliente e não pro outro, né? E trazer isso pra dentro de nós, e a tendência é a expansão agora. Ah, que legal. E eu soube então que os engenheiros trouxeram uma jornalista pro negócio. Exatamente. Eu acho que de tudo aqui, a que mais faz sentido de estar nesse negócio é o jornalista, né? Pois é, só que eu nunca pensei em empreender, nunca pensei em trabalhar com marketing digital. Quando eu me formei na faculdade, a minha meta era trabalhar com política. Eu queria trabalhar com jornalismo político, tanto é que eu fiz uma pós-graduação em comunicação política, porque essa era a minha meta. E aí eu tava estável na CLT. Se eu soubesse o inferno que é. Pois é. Do que tu se livrou, né? Fiquei uma semana lá em Brasília, lá, gente. Não quero mais voltar. Não, os jornalistas lá Sofrem. Enfim, eu estava estável na CLT, num emprego relativamente bom, ganhando relativamente bem. E no início de 2020, do ano passado, eu fui terceirizada nessa empresa. E foi um baque, foi um choque. Eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia que rumo tomar. E eu decidi começar a compartilhar um pouco do meu conhecimento no Instagram. Que eu tinha um leve conhecimento, assim, em marketing digital, devido à minha bagagem no jornalismo. Até pra quem tá ouvindo, dos nossos alunos, a gente tem aí 200 franqueados, tem 15, 16 mil alunos. Os que mais tem facilidade de fazer acontecer, o pessoal do jornalismo, porque eles já são muito experientes, já tem muita facilidade de criar conteúdo. Aí você pega um jornalista, é muito louco, porque a gente tem vários alunos que são jornalistas que eles ficam malucos, assim, eu não acredito que dá pra ganhar com o gestor de redes sociais 10, 20 mil conto por mês. Eu tô aqui, isso não existe lugar, tipo assim, menos de 1% dos jornalistas na carreira inteira vão conseguir ganhar isso, porque tem que ser um trabalho num grande jornal, tem que ter lobby, tem que ter network, tem que ter uma série de coisas pra conseguir chegar no nível de ganhar 10, 20 mil reais, né? Isso é uma coisa que leva muito tempo, assim, pra Muito você tempo, construir uma carreira no jornalismo é questão de anos, muitos anos e muita experiência. Então, nessa época, eu comecei a compartilhar o meu conhecimento no Instagram com o objetivo de captar clientes pra trabalhar com gestão de redes sociais. E aí chegou um momento que eu vi que eu não ia conseguir dar conta de atender clientes, eu precisava escalar o meu negócio. E aí eu comecei a dar mentorias. Em setembro eu lancei as minhas mentorias e comecei a atender clientes dessa maneira. Uau. E aí foi bem legal, assim, porque eu expandi os meus horizontes. Antes eu estava presa geograficamente para atender os meus clientes. Mas E teve aí- liberdade geográfica. Exatamente. Coisa que eu nunca sonhei em ter, assim, foi algo extraordinário. Muito louco. Muito louco. E aí eu já conhecia a Sumaya e o Jonathan, de amigos em comum, mas a gente tinha perdido o contato há mais de 2 anos. Uau. E aí, no final do ano passado, a Su me chamou, ela falou, cara, e vamos conversar um pouquinho, trocar uma ideia. E aí foi, assim, excelente, porque eu não tinha ninguém pra Por que conversar. você chamou ela? Porque você sabia que ela tava dando mentoria e tal? Não, justamente por esse ponto que ela chegou, que ela colocou de não ter com quem conversar. Porque a nossa virada de chave passou num nível assim tão grande que nós nos reuníamos com as pessoas
que tinham o hábito de sair junto, e não fechava mais o papo, a gente não tinha com quem conversar, e nós estávamos desbravando esse mundo digital e tava aquela coisa explodindo a mente, né? A gente queria compartilhar, queria crescer com outras pessoas e não tinha com quem fazer isso. Até nós estávamos em São Lourenço do Oeste e a Karine em Xaxim, que é na outra pontinha, assim, de Santa Catarina. Eu falei, não, a gente vai pra lá porque eu quero conversar com essa menina. Eu quero trocar uma ideia com ela, eu preciso conversar com alguém. E daí nós fomos naquele final de semana, conversamos, e eu e o Na época Jonathan... que vocês foram lá, vocês já tinham um cliente, já estavam atendendo, já estavam bem assim? Ou... Não, nós tínhamos um cliente só. Aham. Que ele tá conosco até hoje, né? Mas nós tínhamos um cliente sem noção nenhuma da proporção que chegaria. Sim. Então, nós conversamos com a Karine, né? Daí nós trocamos várias ideias. Vocês precisavam era de ambiência, então. De ambiente, era isso que estávamos Porque procurando. tava rolando medo, rolando um monte de coisa. Isso. Essa é a treta que eu percebo, esse é o problema que eu percebo. Praticamente todos os franqueados, assim, não todos, mas a maior parte dos franqueados que começaram nunca foram desse mercado. E também dos alunos nossos, que nunca foram desse mercado. Não entra na cabeça deles que o cliente vai pagar R$2.000, R$3.000 por um trabalho. De você ficar em casa mexendo como no celular. Não entra na cabeça deles. Porque eles nunca viram isso funcionar, nunca viram dar resultado. É muito difícil. Uma dica pra você que tá no podcast. Você se conectar com pessoas que já estão vivendo isso, nossa, é um privilégio. Se você puder, pague pra você ficar perto de uma pessoa que tá vendo isso. Eu fiz isso na época da fotografia. Eu trabalhei de graça pra um fotógrafo que tava bombando, fazendo casamento todo final de semana e tal, só pra pegar ambiente, só pegar a frequência de ambiência, pra eu ver que isso é normal, que funciona. Isso é pra todo mundo. Ninguém vai chegar num topo de ambiência, de frequência que existe na Terra. Até eu hoje, por exemplo, a partir do momento que eu chego assim, começo a pensar, cara, eu acho que eu tinha que, sei lá, eu queria estar cobrando tanto por um serviço, e a minha mente não concebe esse valor, eu começo a andar com pessoas que cobram algo assim e é normal, sabe? Que daí vira uma coisa normal. Quando a gente fez, por exemplo, o primeiro pacote que a gente fez aqui da X-Brand, a gente fez os pacotes da X-Brand juntos, né? E hoje a gente é um sistema padronizado dentro da X-Brand. O mesmo valor que uma pessoa em Santa Catarina cobra, uma pessoa em Manaus vai cobrar, as pessoas nos Estados Unidos vai cobrar, vai converter para dólar, mas vai cobrar o mesmo valor. E quando a gente tava fazendo os pacotes, tinha um pacote que me incomodava muito, que era o pacote de arquitetura de brand. Para os franqueados, o primeiro pacote alguns franqueados já se incomodavam, né? Tipo, 3 mil, Deus me livre, R$3.000, ninguém vai pagar R$3.000 no negócio. Acho que o primeiro pacote é de 1.600, uma coisa assim, né? Isso. O que me incomodava era o pacote de arquitetura de brand, de R$80.000, que custava R$80.000. Custa, né? Agora já tá aumentando já. Mas o valor era R$80.000 pra pessoa vir fazer um projeto de arquitetura de brand. E isso me incomodou durante, tipo, uma semana, até o primeiro fechar. Quando o primeiro fechou sem fazer pergunta, eu falei, não, tá barato demais esse negócio aí. Nós passamos por isso nos pacotes de gerenciamento mesmo, Júnior, porque os primeiros clientes que nós abordamos, nossa senhora, né, oferecendo de R$1.600, o que a gente recebia de resposta era, isso é mais caro que o meu aluguel, não faz sentido nenhum. E nós nos questionávamos no começo, o que a gente tá fazendo, né, nós não vamos ter cliente. Até que nós criamos a consciência de que sim, nós vamos ter, só que a gente estava ofertando para as pessoas erradas. Não só ofertando para as pessoas erradas. Mesmo não estando na pele de vocês, não estando lá junto, eu tenho certeza que vocês não só estavam ofertando para a pessoa errada, como vocês estavam ofertando da forma errada. Da maneira também. errada, com certeza. Vocês estavam ofertando para a pessoa e passando meio que uma energia de que, tipo já assim, tá caro. né? Não fecha que tá caro. A maioria das pessoas fazem isso. Você é louco se você pagar isso, né? A gente ia muito com essa postura. É sentimento. Pra provar, porque tem uma coisa que eu ensino, que é sempre mostrar o valor mais caro primeiro. A maioria das pessoas que não tem coragem, que acham caro o pacote inicial, elas não têm coragem de mostrar o valor mais caro. Elas até escondem no cliente o valor mais caro. Sim. É muito louco isso. Tipo assim, umas coisas que eu ensino. Eu vou mostrar pro cliente os meus pacotes. Nunca comece pelo pacote mais baixo de todos. Comece pelo mais caro. Cliente, tudo bem, você quer me contratar? Não, nós temos um pacote ótimo pra você. Você já sabe que o cliente não vai fechar. Vai dar uma de ator lá. Temos um pacote ótimo. Seria ideal aqui pra você crescer, pra você ter um resultado incrível. Que é o pacote aqui de R$16.000. Você tem que fazer cara de... Pleno. Normalidade. De pleno. R$16.000. Na tua cabeça você tá gritando. Não, o cliente vai me achar um idiota. Só que eu tô fazendo aqui? Aí você fala, e aí eu tenho outros pacotes aqui, mais em conta. Tem pacote pra todo mundo. Tem um pacote de 16, tem outro que já cai pra 8, tem outro que já cai pra 6 e tal. Só que cada um vai diminuindo a quantidade de coisa que a gente vai entregando e tal.
Quando chega no 1.600, o cliente fala assim, nossa, tá de boa isso aí. E o cliente nunca vai querer o de 1.600, ele vai querer o acima pouquinho desse, pra ele não a mais. sentir que ele tá pegando o mais básico de todos. E quem nos bloqueou, né, eu digo nós como equipe em relação a isso, foi o Jonathan, porque tanto eu quanto a Karine, a gente tinha muito medo de cobrar. Muito. Nós íamos pras reuniões, né, com os pacotes, e o Jonathan estruturava dessa maneira que você colocou do maior, eu e a Karen se escondia. Tipo, nossa senhora, não queria estar aqui, pelo amor de Deus, e o Jonathan pleno, né? E ele foi nos desbloqueando e nos mostrando que sim, que faz sentido, e que não Depois só... que o desbloqueio acontece de duas formas. Ou na hora da reunião, que você começa a ver que o pessoal vai fechando, ou na hora de executar o serviço. Sim. Uhum. Aí você fala assim, não, O nosso tá barato. foi mais ou menos nesse A aí. nossa Barato. foi no momento de executar o serviço. Porque a gente tava dando o nosso sangue, trabalhando dia e noite, e não tava vendo resultado financeiro, né? Aham. A gente tinha vários clientes, mas a gente ofertava por um valor muito abaixo do que realmente valia. Ou Sim. colocava muito bônus pra conseguir É. o cliente, tentava de tudo, né? E o nosso baque veio, né? Como eu coloquei pra vocês, que a gente passou muito perrengue, muito na tentativa e no erro. Foi um mês que nós sentamos e a nossa social media recebeu um salário maior que o nosso. Foi assim, o que a gente tá fazendo? Aí os três sentaram, né? Não, tem alguma coisa muito errada aqui. E a gente reestruturou tudo e foi ali que as coisas começaram a fluir da maneira que deveriam. Que massa. Vamos E ouvir agora um pouquinho. Pode falar, João. Depois E eu o quero primeiro passo, Júnior, para venda é você acreditar que você vai entregar aquilo que você está oferecendo. saber. Não, tem que acreditar que, Então- que tá barato. Quando você fala pro cliente assim, 15 mil reais, você tem que falar, nossa, eu tô um escravo aqui por 15 mil reais. Imagina você trabalhando como um escravo pro cliente. Você ficar assim, ainda pensar assim, não, tá barato demais. 15 mil reais pra você fechar agora. Se você pensar 5 minutos, eu já aumento pra 30. Tem que ser assim, tipo, na hora de vender alguma coisa. Senão o cliente, senão você mesmo não consegue passar pro cliente que o valor tá barato, entendeu? E às vezes vale a pena você trabalhar de graça para você acreditar que você traz resultados, Isso é bom também. para depois você vender algo É, com um valor agregado em cima. é verdade. Então a primeira pessoa que tem que acreditar no produto É você. é você, é o Exatamente. vendedor, né? É quem está oferecendo. E aí, a partir disso, é o primeiro passo para a venda acontecer. Porque se você não acredita, a pessoa que está ali te ouvindo, que Uhum. está ali para contratar o teu serviço, ela não vai acreditar acreditar. também. Não. E aí você não vai vender. Quando você, por exemplo, é a mesma coisa que você tivesse que você tá oferecendo pro cliente um botão pra ele ficar rico. Você vai falar, mano, você não tá tendo noção. Eu vou transformar teu negócio aqui. Não faz sentido você não querer esse negócio aqui. A tua energia é diferente. Entendeu? É o que eu faço hoje. O projeto de arquitetura de brand, cara, não faz sentido a pessoa não querer fazer hoje. Eu já recusei de pessoas que depositaram na conta. Na primeira reunião. Tipo, depositou na conta e veio fazer a reunião de briefing. Eu olhei, vi que era, eu falei que não fazia sentido nenhum. E recusei e devolvi o dinheiro. Isso acontece. Que é uma coisa que eu ensino também. Não feche negócio com cliente que você já sabe que não tem como dar resultado para aquele cliente. Eu já sabia que não tinha como dar o resultado para aquele cliente, que ele me pagou achando que eu ia fazer milagre. A gente não faz milagre. E esse é o nosso diferencial como X-Brand. Eu não gosto de falar que é agência, porque a agência já tá pré-concebida na minha cabeça que a agência não dá resultado. Já trabalhei em agência, fui sócio de agência já. Já existe uma reserva mental na minha cabeça. Eu não gosto de falar pro cliente, por exemplo, que eu tenho uma agência para oferecer para ele. Porque na minha cabeça eu já sinto assim, parece que eu não vou dar resultado pro cliente. Tem muita gente que já passou por 5 agências, já passou por 3 agências, 4 agências e nunca tiveram resultado. Isso é normal acontecer. Aí a pessoa vai pensar, nossa, mais uma agência. Então eu não sei qual que é a palavra que a gente vai usar ainda para X-Brand. Eu queria saber de vocês como foi o início, antes da Karine entrar, como foi o início? Então, basicamente, a gente sempre deu o primeiro passo, né? Uhum. E depois a gente correu atrás. As decisões que nós tomamos, vamos abandonar o nosso emprego, não foi fácil, né? Sim. Tinha-se aquela estabilidade, Imagina, né? a doideira que foi. Então, e assim, o meu primeiro salário como empreendedor Uhum. foi R$ 343,69. Uau! Vai ficar Então- marcado pra sempre. Então, esse foi o primeiro soco, né? Aham. Que a gente tomou. E a partir daí, não. Tem que mudar. Então, vamos correr atrás, vamos buscar e vamos escalar. Vamos criar um processo, vamos desenvolver uma equipe. E a partir daí, as coisas começaram a fluir. de Mas assim, verdade. o treinamento, por exemplo, rolou uns treinamentos, né? Quando vocês viram aquele treinamento gigantesco, por exemplo, aquele primeiro que a gente fez lá de 3 dias, vocês participaram. Sim. Como foi ver aquilo assim, um universo diferente? Ou pra vocês já estavam mentalizados? Como foi isso? Nós vínhamos estudando, né, o marketing digital já, antes de
de adquirir a franquia. E esse primeiro treinamento, assim, foi algo que mostrou realmente para nós, não é possível. O negócio é possível. É louco mesmo. Por mais que nós não tínhamos nenhuma experiência nessa área, né? Nós viemos aí da engenharia. Então, ali nós realmente vimos, né? Não, pode dar certo isso. Vamos focar que vai dar certo. E só depende de nós. De todas as dificuldades, qual foi a mais treta de resolver? Clientes, assim, que nem você falou, eles querem o amanhã. Assinei Milagre. o contrato, paguei, a partir de amanhã. Quando que vai chegar os clientes aqui? Achando que Aonde que tá o resultado? no outro dia já ia chegar cliente. Isso, então esse foi o maior desafio, assim, Mas o hoje... desafio de quê? De explicar pro cliente que não é bem assim que funciona ou de fazer isso acontecer? Na verdade foi de fazer a gestão desse conflito, né? Não tem como você trazer, até tem, mas é muito difícil você trazer o resultado de um dia para o outro, né? Então isso foi o mais difícil no sentido de que o cliente começou a cobrar, e aí foi uma falha nossa também, que nós não criamos essa consciência no cliente, né? Então é importante ter esse alinhamento de expectativa no início, né? Antes mesmo da assinatura do contrato, do fechamento e tal, que é uma construção, né? E você tá contratando branding para você ter um nome no mercado no futuro, né? Para que a tua marca cresça dentro de princípios e valores, né? Sim. Então, você querer o resultado de uma hora para outra... Não tem como. Não tem como. O brain, ele é a longo prazo, mas ele é uma energia que ela não dissipa. O marketing é a curto prazo, mas é uma energia que dissipa. É como se você estivesse andando de carro. O brain é você andar com um carro que você abastece uma vez só. Você abasteceu o carro, acabou. Só precisa fazer uma manutençãozinha ali. Agora o marketing, é um carro que você tem que abastecer a cada esquina. Você andou numa esquina, acabou a gasolina, você já tem que criar estratégia de novo. Andou na outra esquina, estratégia. Hoje é a promoção, amanhã pague uma, leve dois. Depois da manhã não sei o que, é isso. Só pra fazer o cliente adquirir uma coisa que ele não quer. As pessoas não querem comprar. Lembra das 7 coisas? As pessoas não querem comprar. As pessoas querem se divertir, as pessoas querem se sentir recompensadas. Então esse é o marketing. O marketing faz de tudo pra fazer as pessoas fazer uma coisa que ela não quer. Promoção, 50% de desconto, isso, aquilo, bônus e tal. E o brand não. O brand, ele faz as pessoas ir atrás. Faz as pessoas quererem de verdade o negócio. E isso, Maia, pra você, qual foi a maior dificuldade? Então, eu acho engraçado você pedir uma, né, dificuldade, porque tu fala muito em esteira de produtos, né? A gente teve uma esteira de problemas. Então, a nossa missão era ir solucionando um de cada vez, né? Porque lá no comecinho, a nossa maior dificuldade era ter o primeiro cliente. Então, nós tínhamos essa, né? Então, mas nós nunca sentávamos e esperávamos vamos esperar o cliente cair no colo, né? Vamos esperar que alguém vai dar um cliente pra nós. Não. A gente fazia acontecer. Sim. Depois de ter o primeiro cliente, como que a gente faz a gestão disso, né? Que universo é esse que estamos? O que a gente precisa ter? Como é que faz? Então, nós tínhamos outros problemas para solucionar. Depois de ter o cliente, de saber como fazer a gestão, como que eu trago o resultado? Como que eu falo para aquele cliente que o que ele adquiriu faz sentido, né? Que apesar de ter essa consciência que nós começamos a construir depois com eles e que é uma coisa mais a longo prazo, como que eu mostro um resultado instantâneo para sossegar o cliente? Né? Então nós tínhamos essa esteira de problemas e eles ainda existem, né? Como todo empreendimento, e a gente sempre busca uma maneira de solucionar e descobrir o que funciona e o que não funciona para determinada ação. Então era processo, basicamente. O processo em si. E até hoje, cada cliente a gente trata como um universo novo, né? São problemas novos, pessoas novas, nichos diferentes. Então a gente tá aí para enfrentar o que aparecer. Que massa. E pra você, Karine, qual foi a maior dificuldade assim que você teve? Eu gosto de saber isso, que eu sempre gosto de... dentre as dificuldades, eu gosto de saber se eu já criei alguma solução ou se ainda precisa criar, entendeu? Eu acho que essa foi uma dificuldade compartilhada entre todos nós, que foi a organização de processos internos. A gente errou muito no começo no sentido de que todo mundo fazia tudo. A gente não tinha funções bem distribuídas.
O lado super positivo da nossa sociedade é que cada um de nós tem um ponto forte diferente. Eu sou muito boa em produzir conteúdo, sabe? Eu adoro produzir conteúdo. Jornalista. Jornalista. Eu entro no flow, assim, de produzir conteúdo. Toda segunda-feira é meu dia sagrado. Sentar e criar conteúdo pro meu perfil, pro perfil dos clientes. A Su, ela é a parte de organização, financeiro, administrativo. Ela é a pessoa mais organizada que existe no planeta. E o Jonathan é vendas e estratégia. Uau. Nosso master brain. E aí, no começo, todo mundo fazia um pouco de tudo. E aí, não saía do chão, sabe? Eu não conseguia me dedicar à produção de conteúdo pro meu perfil, que atualmente é a nossa maior fonte de captação de clientes. A Su não conseguia dar atenção às funções dela, de criar contrato, de administrar a empresa, de organizar o financeiro. E o Jonathan não conseguia se dedicar a captar novos clientes. Então, a gente teve que sentar um dia, distribuir essas funções e distribuir dias da semana para cada um realizar suas tarefas. Então, todo mundo aqui sabe, segunda-feira é o meu dia de produzir conteúdo. Eu fico praticamente off o dia inteiro porque eu fico focada nisso. A gente também estabeleceu uma outra função que é, por exemplo, assim, o meu Instagram hoje é a nossa fonte de captação de clientes. Mas eu sou péssima em vendas, eu sou péssima em persuasão. Eu gosto de produzir conteúdo, eu sou uma pessoa objetiva. Se a pessoa vem e me pede sobre a mentoria, eu respondo pra ela. Se a pessoa vem e me pede sobre o gerenciamento, ok, sabe? Mas eu não tenho esse feeling de persuasão. E o Jonah tem muito isso. Então, o que a gente fez? Todo mundo tem acesso ao meu Instagram hoje. Chega um cliente relacionado a vendas, eu passo pra eles. Chega um cliente relacionado a uma pessoa aleatória que chega falando um assunto aleatório de Instagram com uma dúvida geral, ok, eu trato. Então a gente distribui essas funções, sabe? Entendi. Isso otimizou muito o nosso tempo e aumentou muito também os nossos resultados. Porque a gente sabe o que cada um tem que fazer e no que cada um tem que focar. E esse baque, adivinha quando veio, né? De distribuir as tarefas nos R$ 343,69, que a gente viu que estava fazendo tudo errado. Foi mais ou menos assim. Pra te ter uma noção, Júnior, quando tinha reunião com o cliente, íamos os três. Nem então, faz sentido. Né? Otimização de tempo zero, né? Primeiro que você assusta o cliente, né? Aparecendo em comboio, assim, 3 né? 1000 sócios. pessoas pra falar com ele. 3 donos da empresa ainda. Isso, exatamente. Então, foi muito na tentativa e no erro mesmo. E agora a gente vai desenvolvendo o que funciona pra nós. Né? Legal. É uma coisa, assim, muito bacana também que a gente estabeleceu dentro da nossa empresa é metas. Quando bateu esse salário aí de 300 e poucos reais, a gente falou, não, a gente precisa colocar uma meta com um prazo estabelecido, porque não adianta você só colocar uma meta, não, vamos faturar R$5.000 e não colocar um prazo para que isso aconteça. Então isso também foi algo muito positivo dentro da nossa empresa. A gente estabeleceu uma meta com um prazo e com uma recompensa. Uau. Então sempre que a gente bate uma meta, a gente se recompensa. Que legal. E qual que é a meta para vocês até o final do ano? Do ano nós não temos ainda totalmente, né? Mas a gente tem para agora, em 15 dias, os 20 mil. Uau. De faturamento. Porque nós chamamos, né, o pessoal da equipe para conversar no podcast, porque nós havíamos batido os 10. Chegamos aqui com os 15 batidos e estamos a 15 dias de bater os 20 mil de faturamento. Uau, que legal. Então tá cada vez mais fácil agora. É fácil, não sei se é a palavra, mas estamos no flow, né? Tá crescendo, tá crescendo. Aqui, ó, eu já vou falar pra vocês o que vai acontecer. Vocês vão chegar num teto, aí vocês vão pirar, assim. Aí vocês vão passar por uma outra fase. Que é a fase onde vocês vão delegar tudo. Começar a delegar. Aí o lucro vai cair um pouco. Mas, em compensação, vocês vão conseguir levar o negócio de vocês pra um outro patamar. Um patamar de, tipo assim, de um prédio, de uma sala como essa aqui, cheia de gente trabalhando. É um outro patamar. O lucro diminui, porque não é mais vocês que estão fazendo o negócio ali, é outras pessoas que estão delegando. Vai aumentar, os problemas vão ser outros. Você vai deixar de liderar clientes, vai começar a liderar pessoas. O seu papel não é mais dar resultado pro cliente, o seu papel é criar líderes no seu negócio. Pegar uma pessoa e transformar ela numa pessoa boa e criar uma espécie de tribo dentro do seu negócio pra pessoa não sair dali depois que ela ficar boa, entendeu? Ela querer continuar ali com você. E várias coisas vão acontecer. Então já tá chegando nesse nível aí. Logo vocês vão estar chegando. Estamos ansiosos por esse momento. O que é o importante? Que até você que tá ouvindo aqui, você entenda. Sempre tem que estar numa crise. O seu negócio sempre tem que estar passando por uma crise. Senão que ele tá parado. Isso. Se ele não estiver passando por uma crise, ele tem que estar passando por uma crise de crescimento, uma crise de mudança, uma crise de rever as coisas.
A gente tem um método que é o X4, né? Que é o primeiro extrair, depois expor, depois expandir e o excelência. Se você usar no seu próprio negócio esses 4, primeiro pegar as informações, depois expor ao mercado, expandir. Excelência é o que? Rever tudo. Daqui a pouquinho vocês vão estar chegando no nível de excelência. No patamar, no pilar da excelência, que é o quê? Parar e falar assim, igual vocês fizeram nos R$300 lá. Entendeu? Já tinham colocado em exposição ao mercado o trabalho de vocês. E aí vocês estavam expandindo, aí no meio da expansão, o resultado, R$300 no bolso. Aí, opa, vamos para excelência agora, vamos rever tudo que tá acontecendo aqui. Conceitos. E aí vocês voltaram pro extrair, expor, expandir, esse ciclo não para de acontecer. É por isso que quando você falou que agora tava fácil, a gente nunca quer que seja fácil. Porque quando estiver é porque nós nos acomodamos. Foi uma pegadinha mesmo. E não é quando isso vocês que nós falassem assim, não, agora tá buscamos. fácil, eu falei assim, então tá na hora de mudar. Então, tchau, acabou o podcast, bora pra casa, né? Mais ou menos assim. Não, mas isso foi bom ter acontecido, sabe? Porque foi uma virada de chave. A gente tinha captado alguns clientes e a gente se acomodou. A gente parou de ir atrás de clientes e a gente tava ok, sabe? Quando bateu esse salário aí de R$300... Aí deu. Aí deu. E agora a gente não se acomoda. Nós temos muitos clientes. Agora, o que a gente pensa? Não em parar de captar clientes, porque a gente já tem uma demanda muito grande. Em como dar conta de uma demanda ainda maior. Processo, cada vez mais agora o processo alinhado. Processo cada vez mais alinhado. Hoje você vai conseguir fazer mais coisas. O cliente produz conteúdos lá. Vamos fazer o cliente produzir conteúdo uma vez por semana. Vamos nós produzir conteúdo uma vez por semana. Vamos fazer ter os dias certinho. Eu, por exemplo, eu sou... Cara, se vocês verem minha agenda, vocês morrem, assim. Porque é o tempo inteiro botando coisa pra frente. Porque é mais coisa pra fazer do que tempo. Eu deixei pré-determinado já. Segunda-feira é sagrada. Falar de arquitetura de brand. Sagrado. Não quero ninguém falando mais nada. Não existe. Não existe nada que possa ser marcado na segunda-feira. Segunda-feira de manhã, arquitetura de brand dos meus clientes, dos clientes da X-Brand, nosso e tal. Arquitetura de brand. Segunda-feira à tarde, X-Brand, a empresa X-Brand. Terça-feira é dia de reunião. Se tiver reunião, alguma coisa, terça-feira é dia de reunião. Se não tiver reunião, é dia de fazer alguma coisa, de gerar algum negócio. Quarta é dia do Júnior Nes produzir conteúdo. O dia inteiro e ninguém pode encher o saco na quarta-feira, que é o meu dia de produzir conteúdo. Quinta-feira é dia de ver gestão de redes sociais e gestão de tráfego de todos os clientes que a gente tem. Quinta-feira de manhã, quinta-feira à tarde é dia de cuidar da empresa da Keila, que a gente abriu uma empresa para Keila, para os lançamentos dela e tudo mais. Sexta-feira é dia de reunião com o cliente para, assim, tentar não jogar nada para sexta, que eu quero também sexta dar uma descansada, fazer alguma coisa de noite com os amigos e tal, ter um tempo livre também. Por quê? Porque é muito importante para eu conseguir trazer mais pessoas para o negócio, para X-Brand, para eu conseguir trazer mais alunos para o negócio, é importante que eu tenha tempo livre. É importante que eu mostre para as pessoas. E como é que eu faço para ter tempo livre? Organizado. Só eu me organizar. Porque as pessoas, elas querem olhar pra minha vida e falar, nossa, que massa que é a vida dele. Pô, ele sempre tá passeando, sempre tá fazendo negócio, jantando e tal, saindo com os amigos, jogando tênis, fazendo exercício. Tem uma coisa legal na vida dele. Então eu quero ter algo parecido com isso. E é a mesma coisa pra vocês. As pessoas vão começar a olhar pra vocês também. Pra querer trabalhar com vocês, pra querer fazer parceria com vocês, pra querer contratar vocês pra cuidar do negócio. Ela vai ver assim, poxa, a empresa que eles cuidam, cara, é uma empresa que tem tempo, uma empresa que vende, uma empresa que atrai cliente, uma empresa que faz umas coisas diferentes. Eu também quero isso aí pra mim. E pra isso vocês precisam de tempo pra poder mostrar. Porque se vocês ficarem na loucura, vocês não conseguem mostrar nada. Vocês só trabalham. Exatamente. A gente passou exatamente por essa dificuldade. Porque, como eu comentei, no meu Instagram é a nossa fonte de captação de clientes. Como a gente tava com essas tarefas muito mal distribuídas, acabou que o meu Instagram ficou de lado. A gente não tinha mais tempo de criar conteúdo, de pensar em estratégias. Eu mesma não conseguia aparecer nos stories. Então acabou ficando de lado. Então teve essa queda também. Foi uma sucessão de erros, mas que trouxe várias viradas de chave. Essa questão da organização, assim, diária, do que cada um tem que fazer, foi, assim, a chave pra gente dizer, não, terça-feira é dia das reuniões. Então, ok, a gente só vai agendar reunião na terça. Nos outros dias eu sei que eu tenho o dia livre pra produzir conteúdo, o Jonah pra criar estratégias, a Su pra fazer os contratos, pra cuidar do administrativo. Legal. Então isso funciona super bem. Legal. E o que vocês fazem hoje mais dentro desses pilares de gestão de redes sociais, gestão de marca e gestão de tráfego? O que é que o negócio de vocês mais fecha? Que tipo de negócio? Hoje a gente tá fechando mais gerenciamento do Instagram. Gerenciamento de redes sociais. Isso. E o povo tá curtindo. Sim. Que massa. Vocês estão com quantos clientes hoje?
Hoje fechados, até o momento a gente tá com 7 já. Aham. E temos 2 em processo de assinar contrato, mas tá De tudo fechamento. certo Já tá também. tudo certo. clientes. 9 clientes. Isso. E vocês conseguem enxergar assim, se vocês botar pressão, talvez até o final desse mês vocês conseguem talvez dobrar de clientes, assim, vocês conseguem enxergar um universo assim, Sim, botando pressão? sim, com certeza. Então tem demanda, é isso que eu quero saber. Sim, tem demanda. A gente tem plena consciência de que a gente não bateu os 20k ainda, né? Que era pro final desse mês, inclusive, porque nós não nos dedicamos o suficiente, né? Uhum. Então a gente tem essa consciência de que o mercado tem sim, de que nós encontramos a nossa forma de trabalhar e de abordar essas pessoas. Só faltava essa organização do nosso tempo pra gente colocar em prática. Então, como a gente conseguiu estruturar isso, nós temos plena consciência de que dobrar a meta não é um empecilho, né? Só tem que partir de nós ter essa energia. Fala um feedback de algum cliente, alguma coisa que tenha acontecido legal, assim, de resultados que vocês alcançaram. Da pizzaria foi algo bem impactante, porque é um delivery de pizza de uma cidade extremamente pequena do oeste catarinense. Aham. E eles nos contrataram só com a mentoria, que seria só as nossas orientações. E em 1 mês e meio ele passou de 8 mil para 17 mil de faturamento no negócio local dele. Uau. Então foi algo bem E o Com mais legal orgânico disso- ou tráfego Orgânico. pago? Só no orgânico. Uau, que massa. E o mais legal disso, Júnior, que é uma família. Aí você começa a ver que R$1.600 é Isso. pô, barato, né? 3 mil, 4 mil. Que é uma família que empreende em casa. Então eles têm uma despensa onde ele tem um forno que assa pizza, eles montam a pizza, o filho atende o WhatsApp dos clientes, o outro entrega. Uhum. Então é uma família, entendeu? Que Uma empreende empresa junto. familiar. Uma empresa Que familiar legal. dentro de casa. Super satisfeitos. totalmente. Isso. Quando bate aquela sensação de que você está ajudando uma família, Uhum. não tem valor que pague. Aí você o investimento. percebe que é propósito. É isso mesmo. Que não é simples negócio e tal, botar dinheiro no bolso, acabou, né? É um propósito. Isso. Tem mais isso algum mesmo. feedback aí que vocês queiram contar pra gente? Tem vários, na verdade. A nossa primeira cliente, ela era bem relutante com a questão do branding. Ela estava muito acostumada a marketing. Então, ela queria só mostrar o produto. E nós... Acho que foi esse cliente que a nós gente conversou. conversamos sobre. Agora eu lembro de Que vocês. você falava pra gente, calma, pessoal, né? Que Cria tava rolando um consciência. degradê e tal. Exatamente, Um porque cliente ela teve... que vendia Cintas negócio de cintura, modeladoras. cinta modela- Como é que Isso. tá esse cliente? Tá explodindo agora. Teve um retorno bem legal. E hoje eles estão mais calmos. Estão totalmente calmos. Eu outros lembro que clientes, o Matá tava né? dando treta com o marido, queria ver o dinheiro Isso, entrar. exatamente, que eles estavam preocupados porque teve aquela queda, que é normal, né? Aham. Porque tava mudando o posicionamento deles e eles não estavam conseguindo lidar com essa Ela situação. tá mostrando mais ela, então, agora. Isso, totalmente. Então, Lifestyle e tal. E Isso. o povo tá curtindo. tá e curtindo. criando conteúdo também, né? Porque antes o Instagram dela era totalmente voltado a vendas. Venda. Era Eu foto do lembro. produto, benefício do produto. Não tinha nada de conteúdo. Não era nem benefício, era característica só. É. A cinta tem tal barbatana, mas o que a cliente quer saber da barbatana? Ela quer saber o que vai dar de resultado no corpo dela, Sim, essa barbatana. Exato. Então Ah, nós fomos construindo isso, assim. E eles estão bem felizes com o resultado. O Instagram cresceu consideravelmente, mesmo sem tráfego. Aham. Então tá bem bacana. Já abriram a esteira de produtos deles, Que estão bom ofertando saber coisas que esse novas. cliente deu certo e tal. Nossa, muito massa isso. Muito Sim. massa. Eu fico muito feliz, porque eu ajudei vocês, dei umas dicas pra vocês, né? Isso. Acalmou a gente também, né? Porque É. eles pressionavam a gente pressionava você, uma coisa assim, mas É. deu tudo certo. Eu lembro. É normal. Tudo no começo é assim mesmo. Eu tô Sim. acostumado já com os franqueados. Meu Deus, tem uma franqueada que perdeu um cliente. Era o único cliente que ela tinha. E era um cliente muito bom. Só que eu falei pra ela, olha, não cobra esse valor do cliente. Ela quis cobrar um valor tipo, muito alto do cliente. Uhum. E o cliente ficou 2 meses e aí pediu pra cancelar o contrato. E ela tá desesperada agora, porque era o tipo, o único cliente. Ela meio que, igual que você falou lá, sabe? Como é que é a palavra? Se acomodou. Se acomodou, porque tinha um cliente que, nossa, gigantesco e tal. E aí o cliente pediu pra cancelar, ela tá sem O cliente. que eu agora, faço né? agora? Pra onde que eu corro, né? E às vezes não ouve os conselhos e tal. Sim. O problema do empreendedor também. Qual é o problema das pessoas? Às vezes quando dá alguma coisa errada, ela quer achar culpado, sabe? Uhum. Só assume a culpa ali e resolve na próxima vez. Pelo menos você já aprendeu o que não fazer. Não fica remoendo o erro. Já descobriu o que não fazer, pronto, passa pro próximo e acabou, entendeu? Sim, é por isso que eu coloquei pra ti que a gente tem plena consciência de que não bateu os 20 de faturamento ainda Aham. por pura responsabilidade nossa, né? Então a gente tá puxando muito, nunca esperou nada, né? Por exemplo, bem lá no começo nós não tínhamos condições de pagar uma social media.
Porque os clientes fechavam pacotes muito pequenos e se a gente colocasse o valor que as social medias que chegavam até nós estavam pedindo mais o designer, nós teríamos lucro de 2%, né? Muitas pessoas chegam nesse momento e param. Sim. Então vou esperar outro cliente, não vou pegar porque não vai dar certo. E nós não, a gente sempre buscava uma solução. O que a gente precisa fazer para ter esse cliente e ter nosso lucro? Vamos treinar uma pessoa para trabalhar conosco, que daí nós conseguimos pagar um valor menor, porque ela está aprendendo, e a excelência do trabalho vai ser a mesma. Sim. E ainda ela vai pegar o nosso método de trabalho, então não vai ter ruído na comunicação. Exato. Então a gente sempre ia encontrando essas saídas, né? Uma coisa que eu indico também para os franqueados sempre faça você mesmo. Vai lá e você põe a mão na massa nos primeiros clientes. Eu já tive muito problema com o franqueado falando, nossa, mas o social media cobra R$2.500 e o pacote é de R$1.600. Óbvio, um social media vai atender 3, 4 clientes, 5 clientes, dependendo do organizado ele for. E outra coisa, você começou com a franquia, o objetivo não é você sair contratando gente. O objetivo é você fazer, você tem que ficar bom no negócio. Como é que você vai ter um negócio grande, um negócio bom, se você não sabe fazer o negócio? O objetivo é você ficar bom. Então é uma coisa que eu sempre bato. Franqueado tem que fazer. Ele tem que botar a mão na massa. Nós E fizemos um pouco muito. disso também, Júnior, é a pessoa não acreditar que é aquilo que a gente já comentou. Se o social media cobra 2.500, É porque ele já sabe. então ele acredita naquilo que ele faz. E a E pessoa ele, que não se contrata... ele cobra 2.500 ainda pra trabalhar exclusivo pra vocês, ele tá cobrando barato ainda. Pois é. Então, se você não acredita que aquela pessoa vai te trazer um resultado muito maior do que esses 2.500, é porque você ainda não viu esse resultado Você não acontecendo. exatamente. É a prova que você não acredita no negócio. E pra você acreditar, você tem que fazer. Pelo Exato. menos uma vez. Sim. Faz uma vez, agora eu sei que dá certo. Então vou contratar alguém pra fazer e eu vou focar numa outra área dentro da minha empresa. Uau. Então, a primeira pessoa que precisa acreditar é quem tá ali. Não tem como. Sim. A gente mudou muito a nossa postura, tanto de abordar clientes quanto nas reuniões. É notório, assim, porque eu e a Su, principalmente, a gente entrava com muita insegurança. A gente já entrava pensando, não, tá muito caro, o cliente não vai aceitar, o cliente não vai fechar. E o cliente sente. O cliente sente. A gente transmitia isso. E eu acho que isso, assim, foi uma coisa que a gente teve que trabalhar muito. E nós conseguimos, sabe? Porque eu sei que o que a gente faz hoje, a gente cobra barato, sabe? Pra quem sabe vender, é ótimo isso. Porque, por exemplo, quando eu vou comprar uma coisa, como eu já sei como que funciona, quando eu vou comprar uma coisa, eu já sinto no olhar do vendedor se ele tá achando caro, se ele mesmo tá achando caro. Aí eu já consigo desconto, eu consigo baixar preço, eu consigo um monte de coisa. Teve um cliente que sentou na minha mesa um dia, os meninos aí até sabem, que ele falou assim, nem foi pra mim, foi pro Carlos. Ô Carlos, então, mas, não, beleza, esse valor aí tá tudo certo, mas tem alguma coisa que dá pra fazer, assim? Ele queria desconto, mas ele não queria falar a palavra desconto. Daí o cara, como assim? Não sei, uma forma diferente de pagar, sei lá. Olha, eu não tô pedindo desconto, tá? Porque eu já sei que todo mundo que pede desconto pro Júnior não quer trabalhar. Tem gente que pede desconto. E o medo. Eu nunca falei isso pra ninguém. Alguém falou pra ele, sabe? Sim. Alguém falou pra ele que se pedir desconto eu não ia querer fechar. Eu achei tão engraçado. Tipo assim, é um brain que eu tô aceitando, entendeu? É uma marca que eu tô aceitando, que os clientes realmente pensem isso mesmo. Se pedir desconto pro Júnior não vai querer fechar o negócio. Eles sempre pensem dessa forma, né? Tudo certo, Mas né? é muito louco. Na época do casamento também, eu nunca dei desconto pra cliente, sabe? Nunca dei desconto. Eu troco, às vezes se eu preciso dar um bônus, um negocinho a mais, eu dou um... Tipo assim, não, você quer desconto? Beleza, então vamos fechar 3 meses adiantado. Aí eu te dou um desconto. Beleza, então vamos fechar 6 meses. Então é forma de você barganhar com o cliente, sabe? Dar desconto por nada, isso não faz sentido. Nós também não trabalhamos dessa forma. Se o cliente relutar muito com o valor, a gente oferta o plano anual, que daí tem um percentual de desconto, mas nada além disso, né? Sim. Até porque a gente, através dos treinamentos de vocês, nós sempre aprendemos a trabalhar com over-delivery. Sim. Então, o cliente ele não recebe só aquilo que a gente está ofertando. Então, tem que ter essa consciência e também nós não trabalhamos com desconto por causa disso, porque ele sempre recebe muito a mais. Exatamente. Que legal. Gente, eu tô muito feliz, eu quero que vocês falem o Instagram de vocês, eu quero que vocês falem considerações finais aí, eu quero que vocês também dêem uma dica pra quem tá ouvindo esse podcast aqui. Franqueado, provavelmente muitos franqueados vão ouvir esse podcast, franqueados que estão começando, outras pessoas também que estão querendo entrar nesse mercado. Se você puder falar assim, fala o teu Instagram e já dá uma dica assim, você querendo entrar nesse mercado. Começa aí, Jonathan. Então, meu Instagram é Jonathan, com 2 T's. Com D de dado.
É DIONATTAN William. @JonathanWilliam. Então, uma coisa que eu queria muito ter escutado: nunca culpar alguém ou algo, um fracasso ou um não sucesso meu. Então, se a minha empresa não tá fluindo, é minha culpa. Assumir, né? Esse é o papel do líder. Eu que tô errado e eu que tenho que ir atrás. Então, acho que isso é um ponto-chave, assim, que se eu não tô tendo o resultado que eu quero, é porque eu tô falhando em algum ponto. Então, qual que é esse ponto? Aí você olha pra dentro de você, você encontra esse ponto que você tá falhando e acerta, ajusta e corre atrás, porque não depende mais de ninguém, só de você mesmo. Massa. E é isso, Maia? O meu é Suzy Bruzzi. Vai lá, soletra aí. É SUSBRUZZI. É bem difícil, mas vale a pena, pessoal. Pode ir lá procurar. E o conselho que eu dou, ele é bem relacionado a isso que o Jonathan falou. E eu acho que para as pessoas não esperarem para colocar em prática. Porque como nós colocamos, existe mercado sim, tem muita gente precisando de nós, só que as pessoas esperam cair no colo. E é por isso que os resultados não vêm. E também é algo que eu gostaria de ter ouvido lá na frente. Faça acontecer, não deixe que os problemas te barrem, e sim busque solucioná-los, porque atrás deles tem uma recompensa e tem um mundo esperando. Tem uma recompensa. Exatamente. Muito massa. Você que estiver ouvindo aqui, que for lá no Instagram deles, chega lá. Até eu quero incentivar você que tá ouvindo, vá lá no Instagram deles, vai no meu também. Só fala assim, ó, vim do podcast. Vim aqui através do podcast, parabéns. Vai lá, fala uma palavra massa pra eles, assim. Vai ser bom pra você, que você vai se conectar com gente nova. Vai ser bom pra eles também, que eles vão ouvir, tá? Vai lá no Instagram dos 3 e fala aí que você veio do podcast, que você curtiu aí de ouvir o podcast. O meu Instagram, então, é @caricequin, CARICECHIN. E o conselho que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei é não ter medo de errar. Porque, às vezes, o caminho errado te mostra a direção certa. Sim. A forma que a gente mais aprendeu foi errando. A gente aprimorou o nosso negócio errando. Então, erre rápido, melhore mais rápido ainda, sabe? Erre rápido, erre barato e nunca erre 2 vezes na mesma coisa. Exatamente. É o erro que vai te fazer evoluir. Uau, show de bola. Gente, então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Quero agradecer a todo mundo que tá ouvindo. Então você pode ir lá no Instagram do JR das Neves. Sei lá, por algum motivo você tá aqui e você nem sabe de quem que é esse podcast. Vai lá no Instagram JR das Neves, que é o Instagram dessa pessoa que tá falando aqui. O Instagram da Keila Neves, que é da minha esposa, Keila Neves 91. Até o próximo podcast. Muito obrigado. Eu sou também um especialista em podcast. Isso aqui é só uma conversa. Espero que você tenha curtido. Eu quero que você comente, eu quero que você compartilhe esse podcast aí com alguém, com algum amigo, com alguma pessoa que está querendo entrar nesse mercado. E estamos aqui para ajudar vocês. Espero que vocês tenham curtido a dica aí que a gente deu para vocês. Anota, por favor, gente. Começa a colocar em prática esse negócio que eu falei, dos valores, mostrar o valor mais caro primeiro. Outras coisas, dicas que eu dei aqui, de não ter medo, de não passar energia pro cliente quando você for cobrar alguma coisa, de produzir cliente, de ter as datas, ter um dia certo para cada coisa, organizar, distribuir tarefas, delegar, saber que sempre precisa estar numa crise. Olha quanta dica, né? Saber que você precisa sempre estar numa crise para poder crescer, saber que não existe transformação sem coração acelerado, saber que é normal frio na barriga, saber que é normal às vezes se decepcionar e tal, e chegar no momento que você precisa mudar de rota. Então anota essas dicas e começa a colocar em prática hoje, fechou? Tamo junto e até o próximo podcast. Obrigada, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau.